Um mutirão em favor da cidadania. Esse é o objetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal ao oferecer orientações em pleno centro de Brasília. A previsão é atender nesta sexta-feira cerca de 1.500 pessoas. Ao todo, 30 defensores, estagiários e voluntários se reuniram para atender a população em plena rodoviária no centro de Brasília. A expectativa da organização é que mais de 1.500 pessoas passem pelo local nesta sexta-feira. Seu Roque, que tem 67 anos, já sofreu de derrame. Há 2 anos, ele tenta se aposentar, mas ainda não conseguiu ter acesso ao benefício. Com o mutirão, ele não perdeu tempo e foi buscar orientações. Eu vim aqui porque eu não me aposentei, eu tenho todo o direito de me aposentar, porque eu estou com 67 anos. O posto provisório da Defensoria Pública também ajudou Luísa. Ela trabalhou como autônoma e depois de sofrer 2 infartos e uma fratura na perna, não quer perder o auxílio-doença. A orientação que ele me deu foi que, quando eu for agora a próxima consulta na cardiologia, eu pedi um exame, um laudo para ela, com pedido para me aposentar, que realmente eu preciso. O defensor público tem a missão constitucional de atuar em favor do cidadão. É ele quem vai encurtar o caminho ao judiciário para quem não tem condições de pagar por um advogado. A atividade é tão essencial que, para se ter uma ideia, só no ano passado foram mais de 400 mil atendimentos. E olha que isso em todas as áreas, seja na saúde, nas questões de família ou em direitos previdenciários. Não existe lugar melhor do que a rodoviária do Plano Piloto, um grande fluxo de pessoas, para dar condições para essas pessoas que aqui transitam terem uma assistência jurídica, uma orientação jurídica e, se possível, propor alguma demanda menos complexa que possa ser confeccionada agora, nesse momento. O projeto da Defensoria Pública da União é estar cada vez mais perto do cidadão e, principalmente, dos idosos. É uma parceria da Defensoria Pública do DF com a Defensoria Pública da União para atender o idoso em situação de rede mesmo, de proteção. O trabalho desenvolvido pelos defensores públicos no Brasil cresce a cada ano, o que mostra que o brasileiro quer saber mais sobre seus direitos. O presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal ressalta que é preciso expandir os serviços para atender a sociedade. Ele esclarece que apenas 209 profissionais atuam em Brasília. Nós temos cargos vagos hoje, mais de 40, salvo engano, mais de 40 cargos vagos. E nós temos esse interesse sempre de melhorar a prestação jurisdicional para toda a população, é imprescindível. Boa tarde. Para saber mais sobre o trabalho da Defensoria Pública e como o cidadão pode ter acesso ao serviço, eu estou aqui acompanhado do Defensor Público Geral Federal, Raman Tabosa. Boa tarde, Raman. Toda e qualquer pessoa pode ter acesso à Defensoria Pública? Boa tarde a todos. Na verdade, 2/3 da população brasileira tem direito a esse serviço, que é justamente 2/3 que tem uma situação econômica vulnerável e que certamente podem nos procurar para resolver eventuais problemas jurídicos que tenham nos seus dia a dia. Raman, isso é importante ressaltar que é em qualquer área, seja saúde, questões previdenciárias. Exatamente. A Defensoria Pública ela não vê cara, não vê cor, não vê sexo. A Defensoria Pública atua independente de qual problema que está sendo tratado. Assim como toda e qualquer instituição, a Defensoria Pública ela é repartida por área de atribuição. Nós somos defensores públicos que atuamos perante a Justiça Federal, Eleitoral, Militar e do Trabalho, e as defensorias estaduais atuam nas casas de família, nos casos mais do dia a dia. Então, é assim que se faz essa distribuição. O senhor teria algum caso, por exemplo, que pudesse nos falar aqui, seja na saúde, alguém que conseguiu um medicamento com urgência? Sim, vários casos. Eu posso dizer um caso meu mesmo, que eu tive a oportunidade de fazer. Uma senhora precisava de tratamento para câncer de mama e não tinha condições de comprar o medicamento. A rede pública não estava oferecendo e nós entramos com uma demanda judicial, uma tutela de saúde e conseguimos eliminar imediatamente esse remédio. Já estava sendo fornecido a essa pessoa, e isso dá uma sobrevida e muitas vezes até a chance de cura é muito grande. É importante que o cidadão que for procurar a Defensoria Pública tente buscar algumas informações quanto à documentação que deve ser apresentada, porque isso agiliza o processo. Sem dúvida. Para quem não tem que retornar novamente, já é difícil para essa população se deslocar, pegar ônibus, muitas vezes metrô, já vá com toda a documentação, não só os pessoais, mas aqueles que dizem respeito à situação jurídica a ser analisada. Então é muito importante que vá com essa documentação para ganhar tempo.
Estamos em âmbito nacional, então cada estado tem um núcleo de defensoria pública, não é isso? Sim, todos os estados têm defensoria pública e todos os estados têm defensoria pública da União. Então, enfim, em todas as capitais, e é bom ressaltar aqui, como estamos comemorando o Dia Nacional da Defensoria Pública, que na verdade é dia 19 de maio, amanhã, nós estamos em 20 capitais fazendo esse atendimento de esses mutirões nas ruas, atendendo essas pessoas que precisam muito dos nossos serviços e, uma vez fazendo esse atendimento nas ruas, encaminhamos ela à defensoria e muitas vezes já damos entrada nessas ações judiciais, se for o caso de resolvê-las isso em juízo. O defensor público, ele é fácil de ter contato com ele, por telefone ou deve ser por e-mail? Como é que é esse contato direto com a defensoria pública? Esse contato é imediato, é um serviço público como outro qualquer, não é um favor que o Estado faz à sociedade, é um direito do cidadão e é um dever do Estado prestar esse serviço. O defensor público é um servidor público que está à disposição dessa população carente, então nós estamos nas nossas unidades e estamos dispostos a atender e prontos para atender todos os casos. O cidadão também tem que saber que pode contar com a defensoria pública aos fins de semana e feriados. Sem dúvida, temos sistema de plantão, assim como tem o Poder Judiciário, o Ministério Público, temos os nossos atendimentos também feitos através de plantão, então qualquer caso que surja fora do expediente ou nos finais de semana e feriados, a Defensoria Pública estará lá atenta para tentar resgatar esse problema e resolvê-lo. Muito obrigado, Ramã, pelos esclarecimentos. Voltamos agora aos estúdios. Tá certo, obrigado, Salema, aí, por sua entrevista aí com o defensor público.